Olá, eu sou o Luiz Peno, sócio do Ártica, e hoje eu vou conversar com o Rafael Cordeiro, que é CFO do Grupo Hospitalar Mater Dei. O Mater Dei é um dos maiores grupos hospitalares do Brasil. Eles fizeram IPO há cerca de 2 anos e na conversa de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da trajetória do Rafael, como é que foi o processo de IPO do Mater Dei, como isso se encaixou nos planos da família controladora e o que eles estão pensando um pouquinho para o futuro. Antes de mais nada, Rafael, muito obrigado por participar dessa conversa. E eu queria começar perguntando um pouquinho sobre a sua trajetória, se você pudesse contar o que te levou até o Mater Dei e experiências anteriores que te ajudaram nesse processo de IPO. Obrigado, Peno, obrigado à Ártica pela oportunidade da gente contar um pouco mais, tanto da nossa história como também desse processo do IPO. É um processo muito rico, que envolve várias partes, né? Eu tenho 20 anos de formado, né? Sou um engenheiro, comecei minha trajetória na Andrade Gutierrez Concessões, que era um braço como se fosse uma asset dentro da Andrade Gutierrez, né? E durante 15 anos que eu fiquei na empresa, foi uma experiência muito rica, que eu tive a oportunidade de estudar vários setores, estudava concessões públicas na parte de investimento e deu a oportunidade de poder conhecer vários setores. Isso foi muito rico para a minha carreira, porque acaba que quando você é financeiro, você navega em vários setores, né? Você não fica preso a um único setor. E nesse processo eu fiz uma carreira vasta na parte financeira, tanto a parte de dívidas, toda a parte de fluxo de caixa da empresa, tesouraria, parte de aplicações, todas essas foram evoluções ao longo do tempo. E nessa parcela também, né, nessas andanças, né, a gente desde o começo tem uma base muito sólida da parte de fluxo de caixa, né, assim, de valuation, porque são projetos que o investimento era muito alto, então a gente tinha muito estudo de conhecimento do setor para fazer a tacada certa e eram posições em que a gente sempre lutava para estar no conselho e posições para longo prazo, né? A gente não era investidor para entrar e sair em uma oportunidade como se fosse um private equity com janela, não. A gente sempre foi com a tendência de ser longo prazo. Aí durante esses investimentos, né, eu tive a oportunidade de ser conselheiro. Eu fui conselheiro da CEMIC, fui conselheiro da Oi, fui conselheiro da Contax. Então aí você também me deu essa oportunidade de ver o outro lado, né? Hoje como executivo, estou ligado ao presidente, mas eu participo dos conselhos do Mater Dei, então acaba que você consegue enxergar a cabeça do conselheiro, você já esteve lá, né? E conselheiro é um pouco daquela sensação de você ou entra demais, né, e quase vira um executivo, também não é o melhor caminho, mas para poder entender um pouco de ansiedade, ou também você fica muito vendo as coisas muito de helicóptero e às vezes os movimentos são mais rápidos. Então, poder dosar isso, né, é algo interessante. Então, talvez assim, é o ponto mais, onde que eu mais aprendi durante a minha carreira, foram os 15 primeiros anos, né? Aí em 2016 eu fui para a MRV, fui ser diretor executivo de finanças, de um braço que eles estavam, já tinham aberto, mas estavam no início, que era o braço de loteamento. Foram 3 anos, o objetivo era fazer um IPO, né? O Rubens, ele tem muito esse projeto de abrir o capital das empresas, ele tirou a logo de dentro da MRV, teve a experiência do Banco Inter, então um cara muito que fomenta muito o mercado de capitais, só que o loteamento ele tem um business complexo pelo fluxo de caixa e a única empresa que abriu o capital foi a Alphaville, não estava andando muito, e o Mater Dei, né, por outro lado, estava sexy, vamos dizer assim, o setor, né, que sempre foi um setor muito fechado, o setor de hospitalar, de saúde, começou a ter uma consolidação grande, né? E aí, o Mater Dei com 40 anos, né, de história, de 1980, mesmo ano que eu, nasci no Mater Dei, até uma curiosidade interessante, né? Foi inaugurado 1º de junho, nasci 13 de setembro, então minha mãe conta que era o início das operações, né? Então já tinha desde lá de trás uma ligação grande. E aí eles me chamaram para o processo de IPO em 2019, né? Foi uma conversa dos dois lados e deu certo, até um fato curioso, né? Que o Rafael Menin, que é da MRV, filho do Rubens, amigo meu de colégio, de faculdade,
Foi até numa conversa com a gente, eles eram muito próximos da família Salvador. E ele falou comigo, falou, tem uma oportunidade boa, a gente não gosta de perder grandes executivos, mas eu como seu amigo e como você tem um propósito de tocar um IPO, eu acho que tem mais chance de ser lá do que aqui, né? No primeiro momento eu até, uma reação né, contrária, você fala, pô, como alguém que te chama por muito tempo para trabalhar, você está fazendo um projeto, mas como deu essa questão estratégica da Urba, né, que é a empresa de loteamento, eu fui conversar e deu liga. Então foi um processo de... mineiro é super desconfiado, né? Então um processo de confiança. Ia sair, eu conversei em dezembro de 19 para começar, comecei de 20 e a gente ia fazer o IPO em 20. Só que veio a pandemia e aí adiou para abril de 21, o que para mim foi muito interessante porque eu pude fazer junto com eles a auditoria que migrou de uma auditoria pequena para uma Big Four. Aí eu aprendi muito do setor, eu tinha a responsabilidade de construir o valuation, de tocar o IPO, então assim, até para construir como são as fontes de receita, né, os principais custos, precisava entender um pouco mais, né, que é uma dinâmica completamente diferente. O setor de saúde é um setor de uma cadeia, né, que a gente como paciente, a gente está numa ponta, você pensa, tem a sua empresa que paga seu plano, na maioria das vezes, né, quando não é individual. Essa empresa contrata uma seguradora que faz né, uma tabela com o hospital. Então, é hospital com paciente, mas no meio tem uma cadeia enorme. Então, um setor diferente que eu fui aprender durante o ano de 2020. Você não conhecia nada da área de saúde antes? Nada. Não tinha... eu comecei do zero mesmo. E aí a gente fez o IPO em abril de 21. Rafael, acho que para dar um pouco de contexto para o pessoal que está nos assistindo, conta um pouquinho da história do Grupo Mater Dei. Você já falou que é de 1980? Isso. Né? Como que é a trajetória deles até então? De um sonho de um empreendedor, que é o Dr. Salvador. Ele casado com a doutora Norma, e os dois se conheceram na faculdade de medicina. E os dois né, são obstetras, ginecologistas, obstetras. E ele sempre teve um sonho né, de ser empreendedor. Ele conta muitos casos interessantes né, que ajudam muita gente a entender a empresa, de sempre querer ser um investidor. E ele viu erros em hospitais, até um pouco antes ele fala que viu Santa Mônica, que hoje é o Hospital Belo Horizonte, lá em BH, quebrar por alguns erros que ele não queria repetir no hospital dele. E aí ele teve uma oportunidade de arrematar um terreno que é a primeira unidade, e aí construiu ela durante alguns anos, que ficou pronto na marra em 1980, e inaugurou aquele primeiro prédio, e lá só em 2000 que eles foram fazer o segundo prédio, e aí os dois hoje tem uma passarela que liga. Então essa foi a primeira unidade, que hoje a gente chama ela de unidade Santo Agostinho, unidade de 320 leitos aproximadamente. E aí só em 2014, 80 para 2014, aí ficou pronta a segunda unidade da Contorno. Então a gente passou a ser uma pequena rede né, de 2 hospitais em 2014. Olha o aprendizado que teve de gestão ao longo do tempo. Eles foram um dos criadores e fomentaram a questão de gestão clínica. Também o nosso setor tem uma questão interessante, né? Que quem gera a nossa receita são os médicos. Os médicos não são funcionários do hospital. Então você tem que ter uma atração de que seu hospital é bom, que você tem bons protocolos, fluxos internos, segurança assistencial para o cara trabalhar, e ele faz dali o trabalho dele, né? Mas ele amanhã, se ele não tiver tendo uma boa ligação, ele pode ir para outro hospital, né? Então esse trabalho de gestão, de você ter um relacionamento em que um admira o outro, né? O dono do hospital e os médicos, a família toda é de médico, então esse processo é um processo diferente, né? E os médicos, a gente conseguiu ter um corpo clínico muito interessante, né? Que fomentou o Mater Dei. Hoje o Mater Dei é o hospital de referência em BH, é considerado o hospital de referência, melhor hospital de BH, e 2014 fez o segundo, e 2019 a gente viu uma oportunidade na grande BH, inauguramos em Betim, a unidade Betim Contagem, e essa unidade nossa, ela tem
vamos dizer, um custo um pouco abaixo, porque lá a fonte pagadora paga um pouco a menos pelo público, né? Mas tem as mesmas qualidades que a gente tem, mas se adaptando ali na parte de custo para o que vem de receita. Então, eram as 3 unidades e a gente estava em construção para Salvador, que inaugurou esse ano, quando do IPO. Então, o IPO basicamente era esses 3 hospitais já rodando, Betim com 1 ano e pouco de operação, né? No IPO 2 anos, e com Salvador para ficar pronto com o desafio de credenciar. Então, e o discurso nosso era o discurso de crescimento, né? A gente estava pegando recurso porque o mercado muito pujante e a família não queria ser adquirido, né? Talvez a gente tivesse feito um M&A, a gente fosse vendido mais caro do que a IPO, mas não é o sonho da família. A família tem uma visão de longo prazo, quer ser referência de saúde pelo Brasil afora. Então a gente captou recursos com o use of proceeds para investir, a gente tinha lá um plano de investimento. Perfeito. Eu queria aprofundar um pouco nesse ponto, porque a gente vê muitas empresas familiares nesse dilema. Elas crescem, né? Então é um negócio que deu certo. E o que eu faço agora? Faz sentido eu abrir capital? Faz sentido eu vender? Faz sentido eu trazer um fundo de private equity? Você pegou um pouco talvez dessa discussão, eles já tinham, acho que um pouco a ideia de fazer o IPO, mas você ficou 1 ano lá com eles, porque a janela acabou fechando em função do Covid, né? Como que você acha que foi essa reflexão dentro da família? Tinha alguma finalidade além dos recursos financeiros? Como o IPO encaixou na história do Grupo Mater Dei? Tá. Tem família, né, que quer fazer o IPO como uma solução até de saída de algum sócio, né, de ter... Isso é super normal, né? O mercado entende muito bem isso. No caso deles não tem nada disso, né? Eles se prepararam hoje, é uma empresa que está convivendo, Dr. Salvador no conselho, primeira geração. Dos 4 filhos que ele tem, né, 3 trabalham lá, o Dr. Henrique presidente, 2 vice-presidentes, Maria Norma e a Márcia, médicos também, ginecologistas. E os filhos trabalham lá. Salvador participou de um evento lá atrás, na Fundação Dom Cabral, e chamou muita atenção uma estatística para ele, né, que só 11% das empresas sobrevivem em terceira geração. Na verdade, morre a cada geração 1/3. Então, quando você vai... sobrevive, né? Quando você vai fazendo essa composição, você chega em 11%. Então, nessa janela, falou, pô, minha empresa está perto de... se eu quero ser um dos 11% que sobrevivem, eu gostaria de saber como fazer isso. E aí teve toda uma preparação dos executivos da terceira geração, todos eles têm um MBA fora, e trabalharam como estagiário ou começo de carreira numa organização de saúde de tamanho igual, maior que o Mater Dei. Então, trabalharam aqui em São Paulo, trabalharam no Sul, então se prepararam para isso, né? Só o Dr. Felipe é médico, mas estudou em London, por exemplo, Business School. E essa preparação faz com que eles sejam profissionais de mercado, né? Então, assim, para a gente que vem de fora, é muito interessante, porque você tem uma contraparte preparada, né? Porque às vezes tem gente da família, que não tem nenhum demérito nisso, mas não é tão preparado, e você tem discussões mais fracas, né? Assim, não tem tanto conteúdo. No caso deles, ao contrário, são pessoas preparadas. E ele também colocou uma regra de só um filho dos filhos poder trabalhar no hospital. Então aí nós vamos fechar o ciclo da terceira geração preparada. Então, e agora a gente tem recebido executivos, né? Eu hoje sou um dos executivos de fora que traz um pouco para dar um mix aí nessa cultura. E é dessa forma que a gente espera, fazendo esse balanço aí de tudo que eles têm, desses 42 anos, né? E a gente que vem de fora com experiência para poder fazer. Então, esse é um pouco de como eles se prepararam. Aí eles não precisavam da saída de recurso nenhum, mas precisavam de recurso para crescer, para não ser engolido querendo crescer. E aí a gente fez uma opção de dual track, né? Os bancos, a gente ficou com uma possibilidade de fazer uma entrada de um private equity para preparar a empresa, ou ir para o IPO. O IPO estava muito mais quente em 2021, teve uma onda de IPOs nesse ano e era muito mais confortável
financeiramente, os aportes via IPO, né? A entrada de capital era melhor. E também a empresa era uma empresa preparada. Às vezes o Private Equity faz o pre-IPO ali, né, para poder ajudar. Não existe regra, né, de falar assim, esse caminho é o único para ter sucesso, né? No nosso caso, a gente já tinha uma preparação e a gente conseguiu, talvez esse ano que foi meio sabático aí de Covid, talvez a única lacuna foi a minha chegada, que talvez era uma parte mais de menos conhecimento interno, né, que eu ajudei a construir, e já tinham os outros elementos bem fortes, então a gente meio que já estava preparado para ir direto para o IPO. Perfeito. Pegando esse gancho de preparação para o IPO, esse ano extra que vocês tiveram, o que mais te marcou? Quais foram as principais iniciativas de preparação que você gostaria de destacar para chamar a atenção de um empresário, de um CEO, de um CFO que está ajudando uma empresa, está considerando uma empresa a fazer IPO? Colocar aqui alguns pontos. Primeiro é você ter uma auditoria Big Four, né? Para você estar com o standard de contabilidade, né, dos seus números dentro da padronização. As empresas geralmente trabalham com firmas de auditorias menores e acaba que algum conceito contábil fica de lado, né? Então nesse processo eu acho que é uma das iniciativas que tem muita mudança, tem muita discussão de números, né? Como você contabiliza sua receita, às vezes algum jeito seus custos, seus ativos, aí tem várias coisas que às vezes mudam dramaticamente os resultados quando você coloca num padrão, né? Por exemplo, os hospitais, a maioria deles não fazia receita por produção, fazia receita por nota fiscal. E isso na contabilidade você faz por produção, na sua receita e seus custos. Então, tem uma discussão muito grande até para o dono que tem seus números lá, quando você fala que o número é diferente, às vezes tem algum conflito. Então, acho que é um processo, se você está pensando, já ter uma auditoria. Outro ponto importante é governança, né? Você saber que ao abrir o capital, né, principalmente quem é dono de 100% da empresa, você vai ter sócio. E não é fácil ter sócio. Sócio palpita. Sócio quer as coisas bem divulgadas, né? Muita coisa que às vezes a empresa faz ali no bolso direito com o bolso esquerdo, entre o controlador e a empresa, paga uma despesa, faz uma questão, e isso você tem que limpar da sua empresa. Você tem que saber separar o papel do acionista do papel da empresa. Então, esse é um trabalho importante porque partes relacionadas já deu muito conflito aí ao longo, né, do nosso mundo de mercado de capitais. Então, também é um processo que tem que estar. E essa governança, o cara vai ter chefe. Você passa a ter um conselho, né, que são pessoas que, mesmo que indicadas pelo controlador, são pessoas que têm sua responsabilidade, né? Quando dá problema na CVM, o cara, ele sofre no CPF dele, né? Então, ele pode ser da chapa do controlador, mas ele tem sua responsabilidade fiduciária até se alguma coisa não der certo para frente. Então, discussões, levar temas, né? Às vezes coisas que ficam num certo ambiente, então você tem que levar a formar equipe, né? Ter alguém que tenha esse viés de RI, uma contabilidade forte. Então, assim, às vezes a empresa ela é muito forte na parte operacional e o back-office dela, para essa parte, aí sofre demais, muito. Porque quando você abre o capital, logo depois você tem uma demonstração trimestral para fazer. E aí, né, como é que você faz? Então, já ter pessoas que conhecem, já ter esse time, é algo também para se preparar, porque o processo é muito árduo, né? E se você tem um pessoal que toca o seu IPO e não é um pessoal que vai ficar na sua empresa, perde muito. É muito interessante você ter as pessoas que vão te ajudar a construir formulário de referência, são pessoas que vão estar ali no dia a dia para poder tocar a empresa e saber o histórico, por que veio, porque tem muita informação. A empresa de capital aberto, ela abre, né, o seu coração. E aí entra o outro ponto que eu ia trazer, estar preparado para dividir informação. Ninguém gosta de mostrar muito seus negócios e isso acaba que é um processo que você vai abrir a sua empresa. Então, o seu guarda-roupa está lá aberto, né? Por mais que você faça tudo certo, mas as pessoas vão ver seus números, né? Seus clientes vão ver seus números. Então, às vezes a pessoa tem um pouco de receio. Isso é uma coisa natural, é questão de costume. Então, só alguns pontos aí, acho que time, números, contabilidade, essa parte de governança, essa parte de estar disposto a abrir e ter uma estratégia bem definida para o use of proceeds, né? Porque senão
o cara recebe uma enxurrada de dinheiro, né? E você contou que aquele dinheiro é para investir, você não está preparado para investir. Perfeito. E aí você começa a se enrolar, começa a ser pressionado pelo mercado, começa a perder tudo aquilo que você construiu. Então você tem que estar preparado, falar, vou receber o dinheiro, o que nós vamos fazer? Como que vai ser isso? Né? Então, esses são alguns pontos importantes, que é um amadurecimento de um processo de IPO. Porque os bancos querem FII, né? Assim, no final do dia estão lá te ajudando, eles querem que a operação dê certo. Então é um processo que fica com a empresa aí depois. Muito bons pontos, Rafael. Acho que você estruturou muito bem. Pontos que a gente vê independente da empresa, eles são muito relevantes. E muitas vezes você falou, os bancos querem fazer um negócio e tem pressa, né? Quando a janela abre. Mas eu estou entendendo que é bom ter tempo para se preparar e é bom começar antes essa preparação, né? Se você pudesse elaborar um pouco, no caso de vocês até tiveram uma sorte nesse sentido, né? Quer dizer, infelizmente veio o Covid, mas deu tempo de preparar um pouco mais. Como você vê isso? Porque o que a gente vê no mercado, muitas vezes, é o empresário, eu só vou fazer se a janela abrir, e daí corre para tentar fazer tudo em poucos meses. Às vezes o mercado é difícil e às vezes também muitas empresas do seu setor querem ir. E não tem espaço para todo mundo, né? O investidor começa a comparar uma coisa com a outra, não cabe no bolso, né? Ele fala assim, não vai sobreviver esse tanto de empresa, então acaba que você compete tanto com o dinheiro de forma geral, de estar aberta a janela, como setorial também. Então esse processo, eu acho que a gente, por esse ano, né, a gente teve algumas coisas interessantes e que foram felizes assim para o nosso case, né? Por exemplo, a Redditor abriu capital antes da gente, em dezembro. A Redditor é a maior empresa do nosso setor e ela limpou o caminho, né? Uma empresa muito boa e que trouxe bons parâmetros. Então, quem foi fazer o IPO depois dela, pegou uma empresa boa, grande e com bons elementos que ajudou a pavimentar o caminho. Aí depois tinham várias querendo, né? Então a gente, quando decidiu no final de 20, né? Agora nós vamos, né? O Covid deu uma melhorada, porque a Redditor também ela tinha uma vantagem, como ela tinha debêntures, né? E ela também tinha bônus, ela já tinha muita dessas coisas que a gente já falava, já era mais preparada, então ela foi rápido o processo dela. E o nosso tinha que ser rápido também, né? A gente de dezembro e precificamos em abril. E aí a gente decidiu, trabalhamos fortemente, e até tem um fato curioso, né? Que a gente, nessa decisão, os caras estavam trabalhando outros IPOs. E aí a gente fez um cronograma super agressivo dos registros que tem, né? Acho que um dos marcos que tem quando você está no processo é as datas de entregar a documentação para a CVM analisar. Tem primeiro, segundo protocolo, tem tempo para você, eles fazem exigência, tem que cumprir as exigências. Então, quem vai mais rápido, né? Porque a CVM ela é muito justa no processo, sempre dar, depois que você protocola, ela analisa todo mundo no limite do prazo, para ninguém ganhar com a análise da CVM. Certo. Então você entra antes, você vai sair antes se você cumprir as exigências da CVM no prazo mínimo possível, de um dia para o outro. Então, um fato interessante nosso é que a gente colocou uma data, não me engano, acho que 11 de fevereiro, para a gente fazer o primeiro protocolo. E aí um calhamaço de informação que tem que preparar para ter um prospecto robusto. E nós conseguimos essa data. Fomos a primeira empresa do nosso setor e das outras também que a gente ficou na frente da janela. Então toda vez que a gente tinha calls com bancos, eles falavam, empresa tal está querendo abrir e vocês estão na frente, o que é de vocês? Aí tem às vezes um pilot fish, tem alguma coisa que você conversa com o investidor. E esse processo fez com que a gente sempre tivesse à frente e todo mundo ouvia a nossa história antes, gostava, né? Porque é uma empresa familiar com muito conteúdo, né? Com a história. E isso, um banco virou para mim e falou assim, eu tinha certeza que vocês não iam cumprir a data. Então a gente no começo, a gente cobrava muitos, cadê a apresentação? Não, nós estamos fazendo. O cara estava fazendo de outra empresa porque achava que a gente não ia conseguir. E nós ralamos 24 horas por dia. Equipe sensacional nossa interna, né? Pessoas que foram fundamentais nesse processo e que a gente conseguiu fazer as datas e com isso nós saímos na frente e aí o processo nosso teve uma visão do investidor, outros ficaram pelo caminho, né? Outras fizeram mais um IPO fake assim no sentido de ter mesmo investidores, mais quase um
private placement ali de poucos investidores, só para abrir o capital mesmo. Então esse foi um ponto importante desse trabalho interno aí da equipe, muito aguerrida e bons assessores, né? Perfeito. Isso é importante, senão o Gustavo Rugani briga comigo, né? Porque ele foi fundamental nesse processo. Machado Meyer nos ajudou muito e ele é mineiro, né? Então ele gosta de fazer processo para as empresas mineiras, então ele era o assessor jurídico, ajudou muito, né? Dava as dicas onde a gente devia ir, então foi um parceiraço nesse processo. Muito bom. E Rafael, você mencionou também de tomar as rédeas do processo, né? Não deixar os bancos só conduzirem, não. A empresa sabia o que queria fazer, queria ser a primeira na janela, queria garantir que cumpria os prazos e liderou isso, né? Até puxando os bancos. E o contrário, o que talvez você aprendeu ao longo do processo, seja alguma curiosidade, alguma coisa que você imaginava diferente, que você acha interessante mencionar sobre a dinâmica do processo de IPO? Seja uma curiosidade ou um aprendizado? São vários, né? Assim, quando a gente para pensar, eu tive experiência de follow-ons e de IPOs nas empresas que a gente investiu lá no começo da minha carreira, ao longo da minha carreira, mas assim, você pilotar um processo de IPO é uma pressão enorme, né? Você faz ali entre, no nosso caso, né, a diretoria e os próprios acionistas se misturam as figuras, né? Mas também com o time também seu, né? Nosso, que queria fazer as coisas acontecer, contabilidade, RI, né? Outras pessoas que agregam também, que às vezes nem estão na área específica e são fundamentais. Assim, o aprendizado é que você tem que estar sempre muito bem, com a sua estratégia muito na mão, porque os bancos, eles, isso é um fato interessante, que é uma realidade, né? Os bancos, você faz um IPO para sua empresa, né? Os bancos, só naquela janela, estão fazendo vários, né? Então, na prática, quem é, no final do dia, o grande cliente do banco? As assets, né? Quem compra os IPOs, porque amanhã não é o Rafael com a empresa que ele representa, é o Peno com a empresa que ele representa, e lá é o mesmo banco conversando com as assets, então ele vai falar, qual é o diferencial? Então, o banco, ele tem uma questão de a estratégia dele, qual que ele vai fazer, como. Então você tem que estar muito atento, ter pessoas que já têm experiência nesse processo para te ajudar, para ter maldade, porque aí depois que vai o processo, você olha para trás, não volta, né? Você não consegue corrigir. Então é de ter assim, alguém que possa realmente participar do processo, ajudar, ser um trust advisor assim, sem nenhum interesse das partes, né? Sendo um cara que já viveu, ter bons assessores. Isso faz diferença porque abre seu olho para alguns pontos. Se não ser operado ao longo do processo e lá na frente você, no pricing, você é refém da situação, entendeu? Então, talvez se um dia eu for fazer um novo IPO, né, eu tomaria um pouco mais de cuidado nesse aspecto. A gente não teve tanto problema, mas poderia a gente ter sido mais atento, porque o mercado muda muito, né? Então, às vezes, quando você tem a leitura das propostas chegando, né, nas ofertas, é num contexto. Então, você tem que saber mais qual é o banco. Os bancos também começam a cada um querer aparecer, porque aí vai chegando no final do processo, tem o tal discricionário. E aí todo banco quer ser seu amiguinho ali, né, para poder receber mais. Então você tem que saber separar quem realmente está te ajudando e merece, né, e quem está ali só fazendo porque começou a ter os recursos, né, os pagamentos dos FIIs no final. Então um processo que essa reta final é um desafio muito grande que a gente tem e que você tem que estar atento para saber quem está falando o quê, porque às vezes vem vozes de todos os lados e você tem que tomar uma decisão. Entendi. E pessoas que você contratou, que são seus assessores, cada um fala, vai para a direita, vai para a esquerda, aí você fica meio doido, né? Então acho que esse é um ponto que você tem que tomar bastante cuidado aí. Legal, muito, muito bem colocado, Rafael. E agora completa 2 anos que vocês fizeram IPO, né? Fizeram já algumas aquisições. Como você avalia, depois de 2 anos, foi bom para o Mater Dei, gerou valor, ainda é cedo para avaliar? Como que você avalia a posteriori o IPO? Ainda é cedo? Eu falo, Pena, que eu acho que não foi bom, não, foi excelente. Acho que a primeira família conseguiu amadurecer sobre questão de preço, né? A gente hoje trade abaixo do valor do IPO,
mas assim, o tanto que a empresa evoluiu por crescer, né? Eu tinha falado aqui no começo, até 2010, a gente tinha um hospital para construir o segundo, 2014 foi a segunda unidade, depois 2019 foi a terceira unidade. Hoje nós temos 9 unidades, né? A gente compramos, né, o Mater Dei hoje tem um hospital, 2 em Uberlândia, que na verdade foram 3 M&As, porque a gente comprou um centro de diagnóstico de imagem, então 3 M&As lá. A gente fez o M&A em Goiânia, 4. Fizemos em Feira de Santana, 5. E fizemos 6 lá com o Porto Disso, foi o primeiro nosso. Foi super interessante ter entrado, uma empresa super saudável e que deu robustez pra gente. Mais um M&A que a gente fez na área de tecnologia, que a gente comprou a 3Data, e acho que deu muita maturidade pra gente, ter que buscar executivo de mercado, ter que melhorar processo, sair do nosso mundo de BH e estar vivendo outras experiências, convivendo com outras operadoras. A gente passa a ser mais atrativo para as operadoras, porque a gente pode oferecer planos nacionais, né, de venda de produtos. Internamente, né, você capacita muito mais as pessoas, o seu back-office tem que ser muito mais profissional. Acho que é uma evolução enorme. A gente fez umas debêntures também, né, de 7 anos, que a gente fez em novembro de 21 para ajudar nessas aquisições. Então a empresa hoje é muito mais madura, mais resiliente. Eu acho que alguns pontos que tinha de atenção no IPO a gente conseguiu superar. É muito concentrado em BH. Hoje BH é, né, grandes números, metade da nossa receita, né? Você pulveriza esse risco. A gente consegue ver o mercado lá fora, os outros enxergam a gente diferente, você ganha escala. Então assim, eu acho que é uma empresa muito melhor, né? De dentro para fora, de fora para dentro. Para a gente comparar também alguns processos. O M&A traz essas questões das pessoas viverem a experiência, entender a saúde em outros lugares, porque qualidade, né, percebida depende da cultura e de como é a região. Né? Para o paulistano, o que é qualidade em saúde, percepção que você tem que entregar. Né? Para o mineiro é outro, né? Para o pessoal do centro-oeste é outro, para o pessoal do nordeste, a gente está atuando em Salvador, que ficou pronta a unidade esse ano, é um sucesso, Feira de Santana, como lá em Belém do Pará. Então, assim, isso faz com que você amadureça, né, sua comunicação, forma de fazer, seu marketing. Então, acho que para o Mater Dei foi um processo que só tem pontos positivos aí, e a gente espera aí viver vários anos aí para frente sendo importante para a saúde do Brasil. Ótimo. Rafael, muito obrigado. Acho que excelente esse seu depoimento, a sua experiência. Acho que vai ser muito rico para quem considera um IPO ou quer aprender um pouco mais sobre o tema. Eu estou à disposição, né? Assim, eu agradeço o convite e também quem quiser me procurar, né? Tem rede social, eu estou lá no LinkedIn, quiser mandar uma mensagem ou também pegar meu telefone, mandar um WhatsApp. Tenho o maior prazer em poder ajudar, ter um bate-papo, porque eu acho que a gente fomenta o mercado de capitais, é uma forma das empresas crescerem saudável, né? O mercado de capitais americano é muito mais evoluído que o nosso. Eu acho que a gente teve uma evolução grande, a gente está parado aí um pouco com essa taxa de juros em um momento econômico, político difícil do país, né? Inflação, mas uma hora, né? A gente vive de ciclos, os ciclos vão virar, né? Mais cedo ou mais tarde, esteja preparado. Se quiser alguma conversa, algum bate-papo, eu estou à disposição. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.